Você já pensou que existe algum conhecimento oculto guardado a 7 chaves e que poderia transformar a sua vida? E se você tivesse acesso a este conhecimento neste vídeo? Hoje vamos explorar o Kybalion, um misterioso livro que promete revelar os segredos do universo e fornecer as ferramentas para você dominar os 3 planos de existência: físico, mental e espiritual. Descubra como esses ensinamentos podem finalmente mostrar o caminho para uma vida mais equilibrada e plena. Fique comigo até o final e vamos juntos desvendar os mistérios do universo e acessar um novo nível de entendimento e poder pessoal. Em 1908, um livro intitulado O Kybalion foi publicado, causando grande impacto no mundo da filosofia esotérica. Sua autoria é atribuída a 3 indivíduos anônimos que se autodenominavam os 3 iniciados. Esses autores, cujas identidades permanecem em segredo até hoje, compilaram os ensinamentos do antigo mestre Hermes Trismegisto, que é uma figura lendária do Egito pré-dinástico, frequentemente associada ao deus Thoth, o deus da sabedoria, da escrita e da magia na mitologia egípcia. O nome Hermes Trismegisto significa Hermes 3 vezes grande, refletindo a sua posição exaltada na tradição esotérica. O propósito desta obra era condensar todo o conhecimento ancestral herdado das civilizações antigas em 7 princípios herméticos compreensíveis e aplicáveis. Esses princípios foram concebidos para fornecer um guia para aqueles que buscavam entender as leis subjacentes do universo e como essas leis poderiam ser aplicadas para influenciar os 3 planos de existência: físico, mental e espiritual. Os ensinamentos de Hermes Trismegisto, como apresentados em O Kybalion, oferecem uma abordagem sistemática para compreender a natureza do universo e o papel do ser humano dentro dele. Ao longo da história, esses ensinamentos foram guardados com extremo zelo por diversas ordens e sociedades secretas, que mantinham um rigoroso segredo sobre esse conhecimento. Mas o simples ato de ler muitos desses textos antigos não revela necessariamente o seu significado, pois os ensinamentos herméticos foram frequentemente escritos em uma linguagem simbólica ou codificada para evitar perseguições em outras eras. As perseguições religiosas e políticas ao longo dos séculos forçaram os praticantes destes ensinamentos a velar o seu conhecimento em símbolos, metáforas e alegorias. Um claro exemplo disso pode ser encontrado na maioria dos textos alquímicos e herméticos, onde fórmulas químicas e operações físicas escondem profundos conceitos espirituais e psicológicos. Poucas pessoas conseguem compreender completamente esses textos e ainda menos são aquelas que os colocam em prática. O conhecimento, quando não é utilizado ou expresso, torna-se inútil e incapaz de fornecer qualquer benefício ao seu possuidor. Portanto, cada indivíduo deve internalizar esses princípios e praticá-los, pois eles verdadeiramente se tornam uma posse real apenas quando colocados em prática. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário o link direto de compra de O Kybalion, caso vocês tenham interesse em adquirir e ler o livro. Seguimos então. São 7 os princípios herméticos e todos são interconectados. O primeiro princípio é o mentalismo, sobre o qual todos os outros derivam. Esse princípio afirma que o Criador, o todo, é mente e que o universo é mental. Se partirmos do fundamento de que o universo é uma criação mental e tudo é sustentado na mente do todo, então toda a criação deve ter sua origem na mente.
O universo, segundo essa perspectiva, é uma manifestação mental e a realidade que percebemos é uma projeção da mente universal. De acordo com outro princípio encontrado em Ocaibalion, o princípio da correspondência, assim como o todo cria com a sua mente, nós também podemos criar com as nossas mentes. O princípio da correspondência diz que sempre há uma relação entre as coisas nos diferentes planos de existência. Como é acima, assim é abaixo, e como é abaixo, assim é acima. Isso estabelece que há harmonia entre os planos físico, mental e espiritual. E, no entanto, também há uma hierarquia, na qual o sutil dá origem ao denso, e o espírito ordena e cria a matéria. Isso ressoa com outro dos 7 princípios, o princípio da vibração. Esse princípio afirma que tudo está em movimento e que nada permanece parado. Ele explica as diferenças entre as várias manifestações da matéria, força, mente e até do espírito, de onde tudo procede e se origina. A vibração do espírito é tão imensa que pode ser praticamente considerada em repouso, como uma roda girando tão rápido que parece imóvel. No outro extremo da escala, encontramos formas de matéria tão densas cujas vibrações são tão fracas que também parecem estar em repouso. Mais uma vez, como é acima, é abaixo, e provém da própria essência do todo, cuja vibração é imensa e dele toda a criação emana, vibrando em diferentes níveis. São os níveis inferiores ou frequências mais baixas que dão origem à matéria. Tudo isso confirma a natureza mental e sutil da existência. Ao entender esses conceitos, percebemos que o que vemos refletido em nossa existência material é um subproduto de uma vibração mental ou espiritual. Portanto, para influenciar e mudar o nosso entorno e a realidade física que experienciamos, devemos mudar a natureza de nossos pensamentos, de nossas mentes e alterar o nosso estado vibratório. Aqui entra outro dos 7 princípios herméticos, o princípio da polaridade. Você pode modificar suas vibrações mentais através de um esforço de vontade, focando deliberadamente no estado desejado, e isso muda a sua vibração. Para eliminar um estado mental indesejado, use o princípio da polaridade e foque a sua atenção no polo oposto daquele que deseja suprimir. Essa é uma das fórmulas herméticas mais úteis. O princípio da polaridade opera ao longo de uma escala vibratória com diferentes graus, variando do positivo ao negativo, onde o positivo é de natureza superior ao negativo. O estado mental e o seu oposto são simplesmente 2 polos da mesma coisa, e através da transmutação mental, essa polaridade pode ser revertida. Se alguém experimenta medo, é inútil tentar suprimir o medo. Ao invés disso, deve-se cultivar a coragem e o medo desaparecerá. Considere esse exemplo. Se você deseja deixar de ser ignorante, não pode simplesmente apagar essa ignorância como se apaga uma palavra com uma borracha. A ignorância desaparecerá à medida que você adquirir conhecimento. É semelhante a eliminar a escuridão de um quarto. Você só precisa acender a luz. Para eliminar uma qualidade negativa, foque no polo positivo dessa mesma qualidade e as vibrações gradualmente mudarão do negativo para o positivo. A mente pode se transmutar de um grau para outro, de uma condição para outra, de um polo a outro e de vibração para outra vibração. Dominar a polaridade significa dominar os princípios da transmutação mental ou alquimia mental.
É crucial ganhar experiência nessa arte da transmutação mental para transformar o mundo ao nosso redor. Outro princípio hermético importante é o princípio do ritmo. Esse princípio está intrinsecamente ligado ao princípio da polaridade e diz que onde há ação, haverá reação. Onde há avanço, haverá retrocesso. Onde há a ascensão, haverá a descida. Essa lei se aplica a tudo, aos mundos, aos animais, à mente, à energia e à matéria. Essa lei se manifesta na criação e na destruição de mundos, na ascensão e na queda de nações, na vida e na morte, e também nos estados mentais dos seres humanos. No entanto, mesmo que o universo sempre busque o equilíbrio, não somos obrigados a permanecer presos em estados negativos. Compreender o ritmo e o equilíbrio do cosmos nos dá perspectiva e aceitação quando o pêndulo oscila em direção à polaridade negativa em nossa vida. Contudo, como mestre das artes herméticas, temos as ferramentas para inclinar a balança de volta para o positivo. Um dos ensinamentos herméticos afirma que planos superiores governam os planos inferiores, assim como leis superiores governam leis inferiores. O ritmo pode ser neutralizado através da arte da polarização. A consciência existe tanto em planos superiores quanto inferiores, e ao ascender mentalmente ao plano superior, um mestre faz com que a oscilação do pêndulo mental se manifeste no plano inferior, enquanto permanece intacto no plano superior, libertando assim a sua consciência da contra-oscilação do pêndulo. Isso é alcançado ao polarizar-se no eu superior, elevando as vibrações mentais do ego acima do plano comum de consciência. É como elevar-se acima de algo e permitir que isso passe abaixo de si. Aqueles que atingiram um certo grau de maestria se polarizam no polo positivo do seu ser, no eu sou, ao invés do polo do ego. E ao recusar e negar a operação do ritmo, eles se elevam acima do seu plano de consciência. Aplicando leis superiores, eles ganham maestria sobre as inferiores. Todos os indivíduos que alcançaram algum grau de maestria pessoal praticam isso, independente de compreenderem essa lei. Eles simplesmente se recusam a ser levados pelas oscilações da vida e, afirmando firmemente a sua superioridade, permanecem positivamente polarizados. Quando você compreende plenamente a lei superior e com a ajuda de sua vontade, você alcança um grau de equilíbrio e estabilidade quase inconcebível para aqueles que são levados pelas oscilações emocionais. Estes entendem que tudo no plano inferior é dual por natureza e, usando as suas mentes, superam as adversidades. Eles sabem que, em última análise, tudo é uma criação mental do todo, onde o ser experimenta a si mesmo em inúmeras formas e consciências. Eles também compreendem que não são apenas uma criação do todo, mas são parte do todo. Somos essencialmente divinos, um fractal do todo ou da fonte, um espírito eterno encarnado nessa existência material para evoluir, experienciar e lembrar-se de si mesmo. Eles sabem que, pelos princípios da fractalidade e da correspondência, também têm o poder de criar e moldar a sua própria realidade com a mente. Por trás dos ensinamentos transmitidos por vários mestres e culturas antigas, como o hinduísmo, o budismo, o hermetismo ou até por Jesus de Nazaré, está o princípio da natureza mental ou espiritual do universo. Se o universo é mental, é fácil deduzir que a mente deve ser o maior poder que temos para transmutar nossas vidas.
restam 2 princípios herméticos a serem discutidos. O princípio da causa e efeito, que tem seu equivalente no conceito de karma. Esse princípio afirma que toda a ação gera uma reação, o que se alinha perfeitamente com a ideia de karma, onde cada ação tem suas consequências inevitáveis. E, finalmente, o princípio de geração, muitas vezes mal compreendido e subestimado, mas que poderia ser a chave para desbloquear a manifestação no plano físico das coisas que nós desejamos ou precisamos. Este princípio estabelece que o masculino e o feminino existem em todas as coisas e que a geração é a combinação dessas 2 energias. Compreender e aplicar este último princípio poderia ser a peça fundamental que completa o ciclo de toda a criação e transmutação mental e material. Você já sentiu que mesmo com todo o seu esforço ainda falta algo para transformar a sua vida completamente? Já se perguntou como algumas pessoas dominam as situações com tanta facilidade? Bem, esses segredos não são mais um mistério para você. Agora você conhece os princípios herméticos de Ocaibalion e está a um passo de desvendar o poder da sua mente para alterar a sua realidade. Inscreva-se no nosso canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Deixe o seu like para apoiar o meu trabalho. Eu agradeço a você por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo.